Olá, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coiote. Então, gente, bastante coisa aconteceu essa semana, não é? Eu quero começar falando a respeito das manifestações em prol da liberdade que ocorreram em todo o Brasil no último domingo, dia 1º de maio. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro deram mais uma manifestação de força e saíram às ruas nesse Dia do Trabalhador, manifestando duras críticas aos atuais ministros do STF e principalmente defendendo a liberdade de expressão, um direito fundamental de todo ser humano, mas que tem sido constantemente atacado por pessoas que sequer foram eleitas pelo povo. Eu não fui atrás de números, mas pelas imagens deu para ver que muita gente mesmo aderiu aos protestos. A Avenida Paulista estava simplesmente lotada, como podemos ver nessas imagens do Gustavo Geyer. E imagens como essa se repetiram em outros lugares também, como a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que foi tomada por patriotas vestindo verde e amarelo. Aqui em Porto Alegre, a manifestação ocorreu no Parque Moinhos de Vento, o famoso Parcão, e apesar do tempo instável, muita gente compareceu. Do outro lado, a esquerda também organizou manifestações, mas foram infinitamente menores. E diante desse cenário, podemos chegar a uma conclusão óbvia. Estatisticamente, não tem como o sapo cachaceiro do PT estar na frente nas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, a mídia e os institutos de pesquisa estão claramente mentindo. Eles que pregam tanto o combate às chamadas fake news têm o que parece ser uma licença legal para mentir. Porém, no último domingo, mais uma vez a realidade dos fatos desmascarou a velha mídia. Credibilidade zero para Globo Lixo, que tenta manipular o grande público e que banalizou a morte de uma menininha no carnaval. Aliás, um carnaval fora de época, não é? O problema é que essas elites, donas dos grandes meios de comunicação e a classe artística órfã da Lei Rouanet, ainda tem muito dinheiro e influência. Então, a gente não pode de maneira nenhuma subestimar essa gente. Teremos muito trabalho esse ano se quisermos manter a esquerda longe da cadeira da presidência, longe do executivo. Um outro assunto que eu quero falar, e que foi muito falado essa semana e continua sendo alvo de muita polêmica, é esse aí. A notícia de que a Igreja Batista da Lagoinha de Orlando, na Flórida, pastoreada pelo André Valadão, se tornou a primeira igreja brasileira dentro do metaverso. A decisão gerou diversos debates, artigos, reflexões e críticas dentro do mundo evangélico brasileiro. E não é para menos. Estamos falando de uma tecnologia relativamente nova e que ainda é novidade para a maioria das pessoas. Na verdade, essa maioria sequer sabe o que exatamente é o metaverso. Pelo que eu entendi até agora, o metaverso é uma espécie de universo digital que combina elementos da realidade aumentada e da realidade virtual. É possível acessar esse universo através de um bonequinho digital conhecido como avatar. E dentro dessa realidade, consegue interagir com outras pessoas reais que também acessam esse mundo através de seus avatares. E dentro do metaverso é possível ir a shows, iniciar relacionamentos, fazer compras, viajar pelo mundo e ir à igreja. Isso me parece muito com o antigo Second Life, lançado há mais de 10 anos, com a promessa de ser uma grande revolução, mas que não se popularizou muito. Sim, eu sei que tem diferenças, mas tem muitas semelhanças também. A ideia é que essa tecnologia seja uma evolução do mundo virtual para que ele se torne o mais próximo possível do mundo físico. Lembrando que nós já usamos o mundo virtual há bastante tempo. A internet permitiu que pessoas em locais distantes pudessem interagir, primeiramente através de sites, blogs e e-mails, depois através das populares redes sociais e, finalmente, através de aplicativos de conversa instantâneas, como o WhatsApp e o Telegram, entre outros. Diante de tudo isso, o que podemos dizer de uma igreja dentro do universo digital do metaverso? É ruim?
pode ser perigoso de alguma maneira? Bom, eu acredito que o Evangelho, a mensagem da cruz, deve ser pregada em todos os lugares, em todos mesmo. Se um dia a humanidade evoluir o suficiente para instalar uma comunidade de pessoas na Lua, eu acredito que lá deve haver uma igreja. E se um dia colonizarmos Marte, por que não haver algo como uma primeira igreja batista marciana? O mesmo deve ser no mundo virtual. Eu lembro quando eu criei minha conta no Facebook. Algumas pessoas reclamaram que os evangélicos estavam começando a espalhar mensagens cristãs dentro da nova rede social. E argumentavam: Facebook não é igreja. Vá falar de Deus na igreja. Mas Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. E uma pessoa que está cheia do amor de Cristo vai querer espalhar a boa nova do Evangelho em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Estamos falando de tecnologias que não são nem boas e nem más por si mesmas. O bom uso ou o mau uso vai sempre depender das motivações do coração humano. Muitas vezes, essas tecnologias podem ser úteis. Por exemplo, podemos encontrar bons pregadores através do YouTube. Pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, podemos tomar conhecimento do trabalho de ótimas comunidades cristãs que talvez a gente nem soubesse que existisse se não fosse a visibilidade e a rapidez proporcionada pela internet. Durante o duro período da pandemia, muitas pessoas que tiveram suas igrejas fechadas ou estavam impossibilitadas de sair de casa puderam assistir cultos online. Desde que não seja pregada nenhuma heresia, eu acredito que o uso desses recursos é válido e ajudou muita gente. Mas também acredito que as vantagens terminam por aí, e existem riscos sim. O ser humano é preguiçoso, acomodado e egoísta por natureza, e não vai demorar para que pessoas prefiram ficar em casa, abandonem de vez as reuniões físicas na igreja, apenas para ficar consumindo, essa é a palavra, consumindo material religioso no metaverso. Várias igrejas que optaram em ficar apenas fazendo culto online durante o período da pandemia, agora estão vazias ou com muita dificuldade de reunir novamente os membros que se dispersaram. É possível e até útil ouvir louvores ou um sermão online. Mas não dá para batizar ninguém virtualmente. Vai batizar um avatar? Um boneco que na verdade não existe? Batismo implica em mergulhar alguém na água. E se a pessoa se arrependeu apenas virtualmente e não no mundo físico? Nada mesmo substitui o congregar. Então esse recurso, que pode ser usado como uma estratégia de evangelismo, também pode facilmente distanciar as pessoas umas das outras, tornando os relacionamentos cada vez mais rasos. Existem até debates sobre como ficaria a saúde mental das pessoas se elas ficassem cada vez mais tempo presas ao mundo virtual. Inclusive, alguns psicólogos temem o aumento de casos de depressão, porque inevitavelmente muitas pessoas vão fazer a comparação da vida que elas têm no metaverso com o mundo físico e vão preferir continuar fugindo da realidade. Enfim, a discussão em torno desse tema é bastante ampla, filosófica e até teológica. Por que teológica? Porque talvez estejamos diante da tecnologia que vai possibilitar o cumprimento da profecia de Apocalipse 13 sobre a imagem da besta, um elemento não humano capaz de liquidar seres humanos. Só que esse é um estudo que eu quero trazer em um outro momento. O que eu tenho a dizer é o seguinte: use os recursos virtuais da nossa época. Aqui estamos nós usando o YouTube, não é? Lembre que o imperador romano era uma figura do anticristo e o Império Romano oprimia os cristãos. Mesmo assim, o apóstolo Paulo se valeu da infraestrutura desse império e da sua cidadania romana para pregar o evangelho. É verdade. Tá, mas afinal de contas, eu posso usar então o metaverso para ir na igreja? Tá bom, use. Existe a questão da contextualização, não é?
mas use com sabedoria. Prefira sempre o mundo físico, porque é nele que as coisas realmente acontecem. Não mergulhe de cabeça neste submundo virtual, até porque o dono dessa expressão é esse cara aqui, dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E você pode, sem querer, acabar caindo em uma prisão. É isso, gente. No momento, diante das atuais circunstâncias, é essa a minha opinião. Mas vamos continuar observando o andar da carruagem, não é? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. E se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.